tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Paulo Pádua e eu venho fazer um convite especial para você. Você que quer fazer o concurso da SpaceX, Escola de Formação Complementar do Exército, para o quadro complementar de oficiais, venha estudar conosco. Estamos iniciando agora a nossa turma 2020 para o concurso 2020. Perfeito? Principalmente o pessoal de Ciências Contábeis, o qual terei o prazer de estar ali ajudando nessa construção de conhecimento. O nosso curso CEPREM, não preciso nem falar, né? Desde 1991, líder em aprovação para esse concurso da SpaceX. Temos diversos coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães e tenentes formados aqui, quer dizer, que estudaram aqui no nosso CEPREM e tiveram êxito no concurso. Ok? Vamos primeiro nos apresentar para os senhores. Eu sou o professor Paulo Pádua, deixo sempre meu e-mail aqui para algum contato, alguma dúvida sobre o concurso, perfeito? O nosso curso vai estar todo disponível também em EAD, então os senhores vão poder acompanhar nossas aulas quantas vezes quiser, ok? Em que local quiser, através do celular. Nós temos uma plataforma muito dinâmica, com chat para cada disciplina, então tenho dúvida numa disciplina, boto lá meu chat, dentro de um dia, no máximo, a gente tenta responder exemplificando, tirando aquela dúvida, não consegui de novo, pergunta de novo, então isso é muito dinâmico, a gente vai ter essa dinâmica ótima ali, não perde só para aquele momento de sala de aula, a gente pode acompanhar a aula aonde a gente quiser, numa fila de banco, no transporte público até o trabalho, tá ok? Então, isso é um diferencial, tá ok? Vamos lá então, sou professor do CEPREM desde o ano de 2017, estamos nessa batalha aí, diversas matérias, administração financeira orçamentária, contabilidade pública, controle interno, tomada e prestação de contas, contabilidade de custo, então diversas matérias, sempre no ramo das ciências contábeis, a gente está junto ali construindo o conhecimento, ok? E sempre com foco no concurso, que é um diferencial do nosso curso CEPREM. Ele sempre foca ali, né, para a nossa aprovação, para as questões, perfeito? Tenho formação de auditor interno desde lá de 2016, desde 2016 trabalho, na verdade desde 2013 trabalho na área de auditoria interna, controle interno, e 2016 ali tive a formação básica intermediária ali de auditor interno. Pós-graduei lá em 2013 e 2018, sempre na área de ciências contábeis, e sempre com foco também em controle interno e auditoria interna, e sou oficial do QCO da turma de 2013. Logrei êxito no concurso lá de 2013 e graças ao nosso CEPREM também, muito por auxílio do nosso curso CEPREM, o qual cursei ali em 2012. Tá? O curso me trouxe todo um diferencial, um direcionamento para o concurso, porque a gente olha a bibliografia imensa, nossa, vou ter que ter todos aqueles livros, vou ter que ler todos os livros e as leis, no caso de ciências contábeis a gente tem uma afinidade de leis, né? Então, poxa, é um concurso que existe desde 1990, 1989, né? Então, eu vou ter que estudar todas aquelas provas. Então, o curso CEPREM trouxe esse diferencial, me focou para a prova, então eu não me sentia perdido, fui preparado para o concurso. Mas sempre lembrando, cabe a nós, como alunos, buscarmos o a mais, buscarmos também assimilar o que é nos passado, 100%, 110%, 120%. Tem que ter aquele chivunque nosso, não é mesmo? Porque 90% é transpiração. Eu tenho que estar ali sobre os livros, sobre as leis, papirando, vendo as aulas, dou pausa e volto. Então eu tenho que estar sempre focado para fazer o diferencial, porque o nosso concurso é muito concorrido. Então a gente tem que ter esse diferencial, perfeito? Antes disso, eu era sargento da aeronáutica, da turma lá de 2005, da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Eu pulei ali a formação, né? Me formei como bacharel em 2010 e 2012 ali prestei o concurso para a SpaceX e tive êxito muito por conta de ter estudado aqui no nosso curso CEPREM. Perfeito? Então, em 2005 lá, era sargento da aeronáutica, muitos dos nossos alunos são sargentos de carreira, sargentos temporários da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, e também temos bastante oficiais temporários que vêm fazer o curso com a gente. Então é muito legal que a gente vê muito em sala de aula esse crescimento profissional. O concurso em si, o civil e o militar estão a pé de igualdade, porque a matéria que é cobrada no nosso concurso é uma matéria
dos bancos acadêmicos, não é mesmo? Mas é interessante você que já é militar, tem um diferencial na garra. Então, o pessoal que não é militar, vão mandar garra também, que senão a gente deixa passar, tá ok? Era sargento da aeronáutica lá de 2005, turma de 2005. Tive o prazer na escola de formação complementar ao Exército encontrar 2 amigos meus também lá da escola de especialistas de aeronáutica. Então, é muito comum a gente se reencontrar na formação aí. E era técnico em administração e contabilidade lá desde 2001. Então já vem aí há cerca de 18, 19 anos na área de ciências contábeis, trabalhando tanto na parte dos bancos acadêmicos como aluno, como professor e na área prática também, botando a mão na massa ali, trabalhando nos órgãos públicos, seja aeronáutica, seja exército. Perfeito? Bom, já falamos bastante, já deu para nos conhecermos um pouco melhor. Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso concurso, esse que a gente vai se aventurar aí para passar, para conseguir essa vaguinha nossa. Bom, o concurso, para qualquer concurso na verdade, como eu devo estudar, qual o foco do meu estudo, qual o meu direcionamento? Bom, vamos dar um en passant, né? Uma visão geral ali do que eu tenho que fazer para lograr esse êxito. Eu tenho que ter 2 focos em mente iniciais. O foco das provas anteriores, para saber como comporta-se as questões, o que é cobrado, o que é mais recorrente nessas questões. E eu também tenho que ter um foco no edital daquele concurso em si. Perfeito? Porque ali vai me trazer a bibliografia, os assuntos que são cobrados, perfeito? Então eu tenho que ter esse foco duplo de como é cobrado e o que pode ser cobrado. Porque todo concurso tem sua memória ali, normalmente sempre se cobra tais pontos, ponto A, B e C. Mas se no edital tem um ponto D, esse ponto D qualquer momento pode cair. Então eu tenho que também saber esse ponto D. Então eu tenho que ter esse foco. Como é cobrado historicamente no concurso e o que pode também ser cobrado, o que pode vir de novidade nos concursos futuros. Então tem que ter sempre esse foco duplo, perfeito? E o nosso aluno é focado sempre nesse foco duplo. E como é a cara da nossa prova, como ela normalmente se vê, então vamos primeiro focar como é o concurso, ok? De forma geral. Claro que a gente vai falar de cada um dos tópicos aqui, mas vamos ter uma ideia de como é a cara do nosso concurso. Perfeito? Então, a cara do nosso concurso, eu trago aqui um histórico. Opa, tá rabiscadinho aqui, né? Eu trago aqui um histórico desde 2012 até o último concurso de 2019. Tá ok? Um histórico de cada uma das disciplinas com as incidências de questões em prova. Perfeito? Esse mapa aqui dá como fosse ao nosso bizu do que é cobrado em prova. Então, com esse mapinha aqui, com esse gráfico, eu sei qual o direcionamento do meu estudo. Tá ok? Pelo menos em grandes grupos que eu separei aqui. Na verdade, eu separei em 3 grandes grupos e subgrupos nele. Então, os 3 grandes grupos de disciplina seria a parte pública, tá aqui, ó, parte pública, a parte empresarial e a parte aqui que é um pouco menor, né, e normalmente não é tão cobrada em prova, a parte de administração para contadores, que não se enquadra tanto em nenhuma das outras 2. Se enquadraria talvez um pouco na parte empresarial, tá ok? Mas eu separei para mostrar que ela, de início, não era tão significante, mas nos últimos anos, principalmente no último concurso, foi um diferencial, tá ok? Porque ela trouxe para a gente ali 3 questões. E 3 questões, meu amigo, nos tira do páreo. Se eu perder 3 questões que o meu concorrente, na verdade, a gente concorre contra a gente mesmo, né? Mas se eu fizer 3 questões a menos, eu estou me sacrificando ali, estou fazendo um suicídio, digamos assim, no concurso. Perfeito? Então, vamos falar então de cada uma desse grande grupo, começando com o grupo de pública, de contabilidade pública. Aqui dentro de contabilidade pública, eu destaco aqui o grupo de administração pública,
que temos aqui no grupo de administração pública? Temos a parte do Decreto-Lei 200, quer dizer, como é que é a administração direta e indireta, e a parte principalmente de licitações, a parte da nossa Lei 866 e suas alterações, tá ok? Vejamos que assim, 2012 caíram 3 questões, é aquele negócio, 3 questões é um diferencial. Mas aí, veja bem, 2013, 14, 15, 16, nenhuma questão do nosso concurso, tá? Um adendo aqui, 2018 não está aqui, você que nunca fez o concurso da SFSEX, não sabe a história da SFSEX, 2018 não está aqui porque em 2018 não houveram vagas para a área de ciências contábeis, tá? A única vez na história que não teve para ciências contábeis. Muito por conta de contingenciamento, redução do efetivo, mas ciências contábeis, administração, direito, informática, parte de enfermagem, são ramos que não pode deixar de ter. Então, não tivemos em 2018, voltamos a ter em 2019. 2020, professor, vai ter? Não posso afirmar com certeza, mas assim, é quase certeza que continue tendo. Perfeito? Então, 2018 não tivemos concurso, o último concurso agora de 2019, anterior a ele 2017. Então, voltando aqui para a administração pública que a gente estava falando, 2017 caiu uma questão, umazinha. Pode me tirar do páreo? Pode. Mas uma questãozinha, então, a gente vê que o foco da prova não é justamente a parte de administração pública. Principalmente a parte de licitações, que é muito cobrada na maioria dos concursos públicos, aqui não era tão cobrado. Perfeito? Já agora, a última prova, a prova de 2019, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela mudou a cara dela, mudou a forma de se cobrar as questões. Assim, o nosso direcionamento de estudo abrangeu essa mudança, porque a gente estava ensinando o que foi cobrado nessas mudanças. Foi um diferencial, tanto que nós temos aprovação aí em Ciências Contábeis esse ano. Perfeito? E essa mudança de foco trouxeram duas questões nesse ano. E, inclusive, uma de licitações, tá? Que há muito tempo não era cobrado, sobre a nossa Lei 866. Perfeito? Então, a gente vê que a parte de administração pública não estava sendo muito cobrada. Esse último ano caíram 2 questões. Então, a nossa aposta para o ano que vem, mas pelo menos 2 questões ali dentro da parte de administração pública. Parte do Decreto-Lei 200, que já foi muito batido em vários concursos, mas principalmente a parte de licitações, que tiveram muitas mudanças aí no ano de 2018 e 2019. Tá ok? Próximo tema importantíssimo, que apesar da última prova ter caído só uma questão, o nosso histórico, a gente vê aqui, ó, em 2012, 2 questões, 2013, 4, 2014, 4, 2015 também 4, 2016 caíram 7 questões, 2017 3 e no último concurso apenas uma questão. Interessante porque na LRF, no finalzinho de dezembro de 2018, tivemos modificações nela, tá ok? E num assunto que é muito cobrado, né? A despesa de pessoal, né? Ali nos limites com despesa de pessoal para os municípios, houve uma modificação significativa, mas não foi tema de prova. A gente, em sala de aula, a gente bateu bastante essa modificação, porque foi no finalzinho de 2018, a gente trouxe essa modificação em sala de aula, só que não foi cobrado esse tema em prova, mas veja bem, mudou bastante o foco, caiu uma questãozinha só de LRF. Podemos esquecer a LRF? Não, historicamente ela é muito cobrada e em diversos concursos ela é muito explorada, tá ok? É uma lei muito importante que a gente bate artigo por artigo em sala de aula, tá ok? A gente bate tópico por tópico, questão por questão de provas anteriores, então é um tema muito importante, apesar de no último concurso ter caído apenas uma questão, perfeito? Orçamento público, esse não preciso nem falar. O último concurso, veja aqui, último concurso, deu uma saidinha aqui de foco, pronto. Último concurso, caíram 7 questões desse tema
de orçamento público. Importantíssimo a gente estar com a parte de orçamento público, despesa, receita, a parte do ciclo orçamentário, a nossa LOA, PPA, LDO, é importantíssimo termos em mente. Inclusive o pessoal de administração, né, também cai bastante essa parte do ciclo orçamentário, a parte de despesa e receita, tá? Parte dos estágios da receita, estágios da despesa, tá ok? Então é um tema muito importante não só para ciências contábeis, pessoal de administração também. E veja que historicamente ela é bem cobrada, inclusive até em 2013 aqui, ó. Opa, cadê? 2013, a gente teve aqui 8, 9, 10, 11 questões só sobre esse tema. E manteve assim, ó, 2012, tiveram 14 questões desse tema. E agora, tô falando contabilidade pública, né? Desculpa, é o de cima aqui, ó. Então, 2012, 3 questões. 2013, 8, 9, 10 questões. Aqui mais 5 questões, mais 6 questões, mais 4 questões, mais 3. E aqui no último ano, 7 questões para orçamento público. Contabilidade pública, a gente vê também que é crescente, ó. 30% da prova, temos aqui 27,5% da prova, 22,5%. E no último ano aqui, ó, 5 questões de contabilidade pública. Perfeito? Auditoria, não via sendo cobrado, aqui em 2012 não tiveram questões. Uma questãozinha em 2013, não teve em 2014. 2015, 3 questões, manteve-se com 3 questões em 2016, 2017, 5 e 2019, mais 3 questões. Então, também é um ramo que tem crescido bastante na nossa disciplina. Então, qual o foco? Vamos botar aqui em vermelho. Vou botar um vermelhinho aqui. Qual o foco nos anos ali na parte pública? A gente destaca aqui em 2012, o foco foi total aqui na contabilidade pública, não é mesmo? Aqui já em 2013, a gente teve um triângulozinho aqui, ó, mais focado ainda na parte de orçamento público, 25% da prova. Mas se a gente for pegar aqui, ó, 25, 35, 45, 47,5% da prova só nessas 3 matérias. Chegando aqui no ano de 2014, a gente bota de novo esse foco triplo aqui, já mudando de orçamento público para contabilidade pública, o maior foco. 2015, manteve-se essa tríade aqui, ó, sendo que ainda correu por fora aqui a parte de controle interno. E ela foi correndo por fora aqui, ó, tornando-se importante também. Perfeito? E aqui de novo, contabilidade pública em 2015, disparando ali uma questãozinha a mais ali do que o orçamento público, tá ok? Já em 2016, a tríade de novo, só que LRF destacou-se bastante com 17,5%. Em 2017, a gente teve aqui 7,5%, 7,5%, a gente pode falar que o nosso foco foi mais aqui em contabilidade pública, tá? Não foi aquela tríade que estava sendo feita anteriormente. Mas, por causa de uma questão ali, a gente não tem o que teve nos anos anteriores. Mas o foco ali foi maior em contabilidade pública, perfeito? Já em 2019, o foco ficou nessa duplinha aqui, com um foco ainda maior aqui na parte de orçamento público. Perfeito? Então essa ficou a cara da nossa parte na parte de contabilidade pública. Qual o foco de estudo que eu tenho que ter? Eu tenho que dedicar mais horas nesse conteúdo, nunca me esquecendo no algo a mais, né? Naquele a mais na parte de administração pública, na parte de licitações, na parte de auditoria e controle, não podemos deixar nada passar. Mas com essa visão geral, temos como ter ideia de como é a prova. Perfeito? Na parte de contabilidade empresarial, vamos lá. O foco aqui inicial em 2012. O foco inicial em 2012 estava aqui em custos e eu juntei aqui a parte de gerencial e análise, tá? Então, ficou bem grande aqui, né? O foco inicial estava aqui nessa duplinha.
a parte de contabilidade geral não era muito cobrada. Já em 2013, ela foi um pouquinho mais explorada, mas também 3 questõezinhas. Continuou o foco aqui, ó, em análise de balanço, contabilidade gerencial e contabilidade de custos. 2014, permaneceu aqui essa duplinha. 2015, também, inclusive com nenhuma matéria aqui, ó, de contabilidade geral. 2016, também nenhuma matéria de contabilidade geral e o foco aqui total, principalmente em custos. Olha, 32,5% do nosso concurso só na área de custos. 2017, o penúltimo concurso, o foco continuou aqui em custos, gerencial e análise, a parte empresarial. 2019, a coisa mudou. 2019, veja aqui, subiu para 15%, a mesma coisa que foi cobrada em contabilidade de custo, que era sempre o grande vilão, o grande diferencial do nosso concurso, ele ficou igual à contabilidade geral. Então, esse ano aumentou bastante o foco na parte de contabilidade geral. Perfeito? Chegando a 15% do nosso concurso. Então, esse ano veio muito mais equilibrado pelo menos na parte empresarial. A gente vê que na parte pública manteve-se o foco ali em orçamento público e contabilidade pública, com algumas, um pouquinho a mais de auditoria e controle, mas o foco naquelas 2 questões, orçamento público e contabilidade pública. Já na parte empresarial, todo o conteúdo foi cobrado quase que homogêneo. Veja, 15%, 17,5%, 15%. Ok? Isso nos dá, para a primeira aqui, contabilidade de custo, nós temos 6 questões. Opa, cadê? Aqui nós temos 6 questões, aqui nós temos 7 questões, aqui temos 6 questões. Então veio bem homogêneo ali a forma de ser cobrado a parte de contabilidade empresarial, digamos assim. A parte de administração para contadores nunca foi muito foco do nosso concurso. A gente vê aqui, ó, que 2012 não foi cobrado, 2013 uma questão, 2014 não foi cobrado, 2015 2 questões, 2016 uma questão, 2017 2 questões, 2019 vieram 3 questões que como eu falei no comecinho, pode ser o diferencial, pode ser a sua aprovação ou não no concurso. Então, com essa base aqui, nós formamos boa parte do nosso cronograma de aula, porque sabemos qual o foco do concurso. E temos uma ideia agora que 2019 modificou a banca ficou um pouquinho diferente, então a gente tem que correr nessa direção. Nunca correr atrás, correr na frente ali, na direção que o concurso está tomando. Perfeito? E esse é um diferencial do nosso curso CIPREM, que vai estar te levando para o rumo correto. Perfeito? Demos então essa análise de como é a cara da prova. Vamos continuar então agora a falar do edital. Falamos primeiro daquele primeiro foco de estudo, que justamente é a cara da prova, as provas anteriores. Agora, lembrando aqui, posso ir muito além dos 3 últimos concursos? Bom, para algumas matérias sim. Vamos falar de forma simplificada aqui em sala de aula, a gente vai bater cada uma das matérias. Bom, a parte empresarial, na contabilidade de custo, análise de balanço e contabilidade gerencial, eu posso ir mais além dos 3 últimos concursos. Eu posso pegar os 10 últimos concursos ali facilmente, porque não houveram modificações grandes. Já a contabilidade geral, o ideal 3, no máximo 4 concursos anteriores. Perfeito? Parte de contabilidade pública, eu só posso no máximo ir de 3 a 4 concursos anteriores. Indo mais do que isso, para essas matérias, eu tenho que fazer às vezes modificações no entendimento, porque as leis mudaram, a bibliografia mudou, a forma de se entender um termo, a forma daquele termo existir ou não, modificou. Então eu tenho que ter sempre esse foco, parte de contabilidade de custo e parte de análise de balanço e gerencial, eu posso ir mais além. Parte de contabilidade geral e a contabilidade pública como um todo, eu não posso ir muito longe porque houveram modificações.
Se eu for mais longe do que isso, eu tenho que fazer, muitas das vezes, alterações em questões, porque o que era certo antes, uma modificação na lei pode se tornar diferente, entendeu? E em sala de aula a gente vai trazer questões aí dos últimos 10 concursos, mas sempre de forma atualizada. Você sozinho em casa vai ter que fazer essa atualização, tá ok? Se eu quiser pegar muito além de 3 anos, 4 anos atrás, eu tenho que fazer atualizações. Em sala de aula nós vamos trazer essas atualizações para os senhores. Perfeito? Então agora o foco no edital. Como eu devo ver esse edital para estudo? Vamos falar um pouquinho do edital do último concurso 2019. Tá ok? Primeiro, edital 2019 e o anterior, que foi o 2017, houveram modificações? Senhores, o edital foi igualzinho 2019 e 2017. Inclusive com questões até um pouco preocupantes, porque são leis que foram revogadas, bibliografias muitas vezes desatualizadas, mas o edital está lá desde 2016, 2015, sendo mantido da mesma forma. 2019 mudou-se a banca. Acredito que para 2020 o edital também tem alguma modificação aí, principalmente na atualização. Mas em sala de aula, senhores, veremos o edital de forma fria e também as suas atualizações, ou pelo menos atualizações que deveriam haver, né? Por exemplo, uma lei que está revogada, que consta no edital, vamos mostrar por que ela foi revogada, qual a lei que está substituindo. Então, às vezes, índices são diferentes, né? O índice de cobrança. Temos instruções normativas, por exemplo, na parte de controle interno, de auditoria interna, né? Instruções de controle interno, que o edital traz uma instrução normativa que já não existe mais, já foi revogada e no lugar dela existe uma nova instrução normativa. Então a gente vai trazer o edital, que traz aquela instrução normativa, e o diferencial, a instrução normativa nova, tá ok? Para caso venha a ser cobrado em prova, eu tenho uma visão ampla do que é o certo, de que eu tenho que marcar. Perfeito? Então, edital 2017 e 2019 iguaizinhos, tá ok? Estávamos estudando corretamente ali para o concurso 2019. Quando chegou o edital, continuamos estudando corretos e a mesma coisa acontecerá agora esse ano. Estudaremos corretos porque a gente vai no além. Se tiver a modificação para a lei correta, para a lei atual, nós já sabemos. Perfeito? Então, e como vem apresentado o nosso edital para ciências contábeis? Ele traz uma divisão em 3 tópicos. O assunto base, que são 8 assuntos diferentes, o assunto base lá, assuntos específicos relacionados àquele, como fosse desmembramento daquele assunto base, e a bibliografia sugerida. Ele traz livros e leis para cada temazinho, para cada assunto específico lá, ele traz a sugestão bibliográfica. Perfeito? E é muito bom isso, porque tem concursos que não trazem essa bibliografia e às vezes a gente fica um pouco perdido. No concurso da SpaceX ele dá esse direcionamento para nós. Perfeito? Então os 8 assuntos base ali, administração, que a gente chamou lá naquele gráfico lá de administração para contadores, né? Temos a parte de administração pública, a parte de orçamento público e contabilidade pública. Dentro desses 3 tópicos temos toda a parte de contabilidade pública, que a gente separou naquele gráfico dos concursos. Lembrando que a parte de auditoria, controle interno, tomada e prestação de contas, está dentro de contabilidade pública. A parte de LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, está ali desmembrada dentro de orçamento público e dentro de contabilidade pública. Perfeito? A gente separa didaticamente para o concurso porque ele é cobrado de forma diferenciada e assim eu consigo ver os pormenores daquela disciplina. Perfeito? Continuando ali, a parte de empresarial está separada em 4 assuntos base. Contabilidade geral, que a gente viu que em 2019 ela foi mais cobrada. Contabilidade de custo, contabilidade gerencial e análise de balanço. Que esses 2 últimos aqui, 7 e 8, gerencial e balanço, a gente junta para a forma de apresentação gráfica lá ficar mais visível o índice de cobrança desses temas. Perfeito? Então vamos falar dos assuntos
específicos de cada um deles, de forma geral, tá ok? Parte de administração, os senhores terão aula com o professor Joelson Sá, que há anos vem aqui à frente dessa disciplina de administração no curso CEPREM, perfeito? E ali vamos estar, para o contador, vamos estar assim, água na canela, superficial, a gente não se aprofunda, que a administração é o mundo, né? A gente não se aprofunda tanto não, mas a gente viu que no último concurso, foram 3 questões, essas 3 questões são importantíssimas para a nossa aprovação. Então, basicamente, é o nosso planejamento, organização, direção, controle e coordenação, tá ok? Esses tópicos, e o concurso passado foi mencionada aqui essa parte justamente de departamentalização, caiu um tópicozinho lá, cobrando essa parte, que o professor Joelson vai bater cada um dos tópicos aqui com os senhores em sala de aula, em vídeo aula, perfeito? Então, continuando, administração dominado, não temos uma bibliografia específica para a área de administração, ok? Já na parte de administração federal, administração pública federal, a base dela, vamos estar o quê? Projeto-Lei 200, Decreto-Lei 200, tá ok? Que é a parte da estruturação da administração direta e indireta, perfeito? E a parte de licitações, que no último concurso houve questões na parte de licitações, perfeito? Aí temos aqui a parte dos princípios da licitação, serviço técnico, profissionais especializados, compra, alienação e as modalidades, né? Modalidade e importantíssimo também a parte de limites de dispensa, tá? Porque o ano passado nós tivemos modificações aqui nos nossos limites. E por último aqui nessa parte de administração pública federal, a nossa parceria público-privada, né? PPP aqui, ó, parceria público-privada, a nossa Lei Federal 11.079, lá de 2004, tá? É uma lei que normalmente vinha sendo cobrado até em detrimento da parte de licitações, era se cobrado a parte de parceria público-privada, tá? Esse último ano não houve uma questão específica nesse tema, mas é um tema que, por histórico, a gente sabe que pode ser cobrado em prova. Perfeito, senhores? Bibliografia para esse assunto base aqui, administração pública federal, as próprias leis. Então, eu tenho que ter ali o Decreto-Lei 200, a Lei 866 e a Lei Federal 11.079, sabendo de qual salteado todas elas, ok? Cada um dos tópicos dela. Não é necessário se aprofundar em livros, bibliografia para esses temas, porque a nossa cobrança sobre esses temas em prova é justamente focado na nossa legislação. Perfeito? Então, continuando, então bibliografia para essa parte, eu tenho... Desculpa aqui. Bibliografia para essa parte eu tenho as próprias leis. Próximo tema, orçamento público. Orçamento público, importantíssimo para o nosso concurso, muitas questões sobre esse tema, e é um tema, você vê, que vai até letra O ali, um tema bem vasto, inclusive, de novo, repetindo aqui no último, letra O aqui, ó, cadê? A letra O aqui de novo, falando parceria público-privada, tá ok? Que a gente também fala lá a parte de administração pública, mas também repete aqui a parte que cabe em orçamento público. Temos também aqui, ó, o nosso amigo que a gente separa em sala de aula, aula específica só da nossa lei de responsabilidade fiscal e as atualizações dela, perfeito? Além disso, o que eu vou ver, professor? Na parte de orçamento público, tem toda a parte de princípios orçamentários, os instrumentos orçamentários, nosso plano plurianual, nossa lei de diretrizes orçamentárias e nossa lei orçamentária anual, perfeito? Temos aqui, ó, separado aqui o ciclo orçamentário do PPA, LDO e a LOA. Temos também aqui a parte de receita e despesa pública, a letra J aqui e a letra K.
Principalmente o concurso gosta muito de cobrar sobre a parte de receitas públicas, então toda essa parte tem que estar dominada, tem que estar ali na massa do sangue, perfeito? E nós vamos fazer isso em sala de aula, perfeito? Então é um tema bem vasto, a parte de orçamento público é bem rico, bastante questões podem vir daí, tá ok? Então a bibliografia para essa parte, qual a bibliografia que o concurso sugere? Ele sugere outras bibliografias, mas eu destaco aqui duas bibliografias. Uma eu posso pegar online, que é o nosso Manual Técnico de Orçamento, o nosso MTO. Já vou ver lá o 2020, tá? Eu não preciso nem ver os anteriores, eu pego 2020, o mais atual. E um livro que cobre bem essa área de orçamento público, um livro muito bom, que é do James Giacomoni, tá ok? Parte de orçamento público, o edital traz a edição 17 como a base ali, perfeito? Livro muito bom que supre toda essa parte de orçamento público e até um pouquinho de contabilidade pública também, mas mais a parte de orçamento público, perfeito? Então, continuando aqui, vimos então orçamento público, vamos agora para a contabilidade pública. Vemos também que vai lá de A até a letra O, bastante tema ali na parte de contabilidade pública. Bom, veio a parte básica, né, o campo de aplicação, legislação base, né, nossa lei 4.320 lá de 64, muito importante. Lei complementar 101, tá? Nossa LRF de novo sendo mencionada aqui. Temos todas as atualizações ali do nosso Conselho Federal de Contabilidade, resoluções do CFC. Importante também que ele traz aqui nosso papel da STN, interessante. Traz normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, inclusive nossa estrutura conceitual, traz isso em sala de aula. Foi tema do último concurso, com essa roupagem nova da prova, trazer coisas atualizadas. Nosso plano de contas aplicado ao setor público, manual de contabilidade aplicado ao setor público, perfeito? Parte de patrimônio público, escrituração dos principais atos no setor contábil, como eu faço essa escrituração, quem é debitado, quem é acreditado, o número da conta, então tem que saber o plano de contas, saber como usar o débito e crédito nas contas públicas, perfeito? E essa parte de contabilidade pública e orçamento público é um diferencial no concurso, porque nas cadeiras escolares, lá nossa formação, essa área não é tão foco, ela é meio que relegada a segundo plano. Então, a pessoa que vem para o concurso público, às vezes acaba tendo essa dificuldade na parte de contabilidade pública, e aqui a gente vai ensinar os senhores a se aprofundar, a amar essa matéria, que é o nosso diferencial no concurso, tá ok? O nosso concurso foca metade praticamente das questões, em torno de 20 questões, na parte de contabilidade pública. Então, eu tenho que ter um foco grande nessa área, eu tenho que dominar bem essa área, perfeito? E os senhores vão sair daqui lá em setembro, normalmente a prova é em setembro de 2020, dominando todo esse conteúdo, perfeito? Ainda na parte de contabilidade pública, então, eu tenho que saber a parte de restos a pagar, que vai ser falado também em orçamento público, mas vai ser relembrado aqui na parte prática dentro da contabilidade pública. Perfeito? Então, a parte de restos a pagar, dívida pública passiva, dívida ativa, que na verdade é um crédito do órgão público, não é mesmo? Aí vemos aqui a parte de controle interno, tomada e prestação de contas, perfeito? Além disso, programação financeira e aprovação da programação financeira e toda a parte também de demonstrações contábeis, a parte a consolidação e a parte das demonstrações contábeis. Temos lá nosso balanço orçamentário, balanço financeiro, nossa DVP. Então vamos em sala de aula bater tópico por tópico para a gente saber tudo que possa ser cobrado no nosso concurso, sempre focado no histórico anterior e naquele diferencial do que pode ser cobrado, tá ok? Então, parte de contabilidade pública importantíssima. Bibliografia dessa parte de contabilidade pública. Temos dois focos, a parte de contabilidade pública propriamente dita e a parte de controle interno e auditoria, tá?
Para a contabilidade pública propriamente dito, temos 4 livros foco para o concurso. Preciso ter os 4, professor? Bom, primeiro, Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Esse eu baixo pela internet, o PDF. A atualização dele, feita lá pelo Ministério do Planejamento, vai estar, pela STN, né, pela Secretaria de Tesouro Nacional, vai estar sempre sendo atualizada, sempre disponibilizado gratuitamente. Então esse eu já consigo gratuitamente. Preciso ler tudo? Não, em sala de aula a gente vai indicar os pontos necessários para o estudo, porque o manual, o MCASP, ele é grande, né? Muitas páginas ali. Então não preciso ter todo aquele foco. Eu vou direcionar os senhores para os tópicos corretos. Perfeito? Dos 3 livros que a banca sugere: Contabilidade Pública, do Hélio Corrama, Contabilidade Pública, da Diana Vaz e o Robson, né? E Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do Valmir Leôncio. Foco para o nosso concurso, sugestão, só posso comprar um, professor, não tenho como, estou trabalhando, não estou com tanta disponibilidade assim. Sugestão, Hélio Corrama, Contabilidade Pública, Teoria e Prática. Perfeito? É um autor que engloba boa parte, botar assim, 90% das questões vão estar dentro daquele autor ali. E em sala de aula traremos, além da aula em si, traremos também as nossas apostilas, a nossa ajuda, contribuição para os senhores, além de simulados, questões de teste, provas anteriores. Então, o Hélio Corrama, junto com o material teórico que traremos para os senhores, já cobre 90% da prova ali. O a mais ali a gente vai buscar em leis, vai buscar no Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público. Professor, só tenho a Diana Vaz, Contabilidade Pública. Perfeito, também serve. Se eu tiver que investir no novo, eu vou para o Hélio Corrama. Perfeito? Mas se eu já tiver qualquer um desses outros livros da bibliografia, já nos supre muito. Perfeito? E a parte de auditoria e controle interno, 2 livros também que eu vou indicar, um que é mais foco para o nosso concurso de contabilidade, que é o livro do Cavalcante Almeida. O nosso Almeida, na parte de auditoria, é mais foco para o nosso concurso. Para o pessoal de administração, o Poubel é mais foco para eles. Muitas questões são formuladas em cima do livro do Poubel. Mas para contabilidade, parte de auditoria, parte do livro do Almeida já supre o nosso concurso. O a mais disso a gente traz em sala de aula, parte teórica, parte prática, perfeito? Questões anteriores. Então, se eu tiver que investir em apenas um livro, pego o livro do Almeida. Para contabilidade, o livro do Hélio Corrama. Para a parte de orçamento, eu pego lá o Giacomoni. Perfeito? Continuando então, entramos agora na parte de contabilidade empresarial. Tópico 5, então, primeiro tópico, contabilidade geral, que a gente viu que nesse último concurso houveram várias questões na parte de contabilidade geral. Parte do balanço contábil, como é que eu monto o balanço, em que item eu boto alguns itens, alguns termos ali, perfeito? Caiu a parte de escrituração, de quem eu debito, quem eu credito, perfeito? Em sala de aula vamos bater cada uma dessas questões. Então a parte de contabilidade geral é meio que um padrão para todos os concursos públicos. Ele traz os tópicos bem abertos. Dentro de cada tópico desse, eu tenho uma infinidade de temas ali que tem que ser estudado. Noções preliminares, elaboração das demonstrações contábeis, tá? Temos ali consolidação das demonstrações, classificação de atos e fatos, ali, conceitos de fatos contábeis, atos contábeis, perfeito? Equação patrimonial, avaliação de ativos e passivos, muito importante, parte de inventário, aí eu vou ter dentro da parte de inventário a parte de estoques também, né? Princípios contábeis, que foram, a resolução foi revogada, mas os princípios contábeis ainda são aceitos, mesmo porque a estrutura conceitual trouxe esses princípios de forma dentro do texto ali, né, mesmo? E é uma parte que tem se modificado nos últimos anos. Então, para eu fazer questões muito antigas desse tema, eu tenho que, às vezes, ter uma atualização, tá ok? Então, livro para essa parte de contabilidade, eu trago 2 livros
que qualquer um dos dois suprem muito bem o nosso concurso. Contabilidade Geral Fácil, do Osni Moura Ribeiro, que é um livro muito usado na nosso bacharelado, né? E também José Marion, né? José Carlos Marion, Contabilidade Empresarial, um bom livro também. Perfeito? Então, essa parte deixo para vocês. Eu prefiro mais, acho mais palatável como o Osni coloca essa matéria, como o Marion coloca. Então, essa parte, os dois livros suprem muito bem. Perfeito? Continuando então, parte de contabilidade de custo. Também traz meio que enxuto o edital ali, só que dentro de cada tópicozinho desse é quase que um capítulo inteiro dos livros, né? Então tem lá conceito de custo, nossa, classificação de custos, são temas que, se a gente desdobrar, são cada um desses temas quase que uma aula, perfeito? Então o concurso nos traz enxuto assim, mas não subestime, porque cada um desses temas é quase uma aula que a gente vai ter que ter. Parte de matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação, né? Essa tríadezinha que a gente sempre, a parte de custo, tem que ser levada em conta. E algumas vezes custo indireto de fabricação é chamado de gastos indiretos de fabricação. Parte de apropriação e a contabilização de custos, né? Parte de taxas de departamentalização, descargas unidirecionais ou recíprocas, a gente fica lá calculando, indo e voltando, calculando, né? A gente, contador, sabe muito bem como é trabalhoso isso. Lembrando que o concurso, ele não permite o uso da calculadora. Então, em estudo, em casa, eu tenho que estar o tempo todo usando caneta e papel mesmo, fazendo o cálculozinho ali para eu, quando chegar no dia da prova, eu não ter que, caraca, vou errar numa conta fácil, desatenção numa conta fácil. E a prática leva à perfeição, não é mesmo? Já dizia lá o Pavlov, temos que levar a prática até a exaustão ali para chegar na perfeição. Perfeito? Vamos condicionar nosso corpo a usar sem calculadora. Sala de aula, eu muitas das vezes posso até usar a calculadora para adiantar ali algum cálculo, mas os senhores, principalmente em estudo na casa dos senhores, sem calculadora. Vamos praticar para chegar na hora, não ter bobeira, não errar uma bobeira, um cálculozinho simples, uma divisão, porque muitas das vezes, principalmente nos anos de 2012, 2013, 2014, as questões vinham com 6, 9 casas decimais, aí acabava ficando difícil o cálculo na hora de fazer uma divisão, uma multiplicação. Então, vamos praticar isso. Eu sei que a gente, na formação e muitos concursos permitem o uso da calculadora e a gente acaba enferrujando a forma de cálculo na mão. Então vamos praticar em casa principalmente sem calculadora, porque no concurso não vai poder. Perfeito? Continuando, livro, bibliografia para a parte de custo, nossa Eliseu Martins supre totalmente. A gente vai ver que para custo, para contabilidade gerencial e para análise e balanço, Eliseu Martins supre totalmente o nosso concurso, as questões que são cobradas. Inclusive, a forma dele cobrar, muitas das vezes também é cobrado na questão de prova. Perfeito? Então, Eliseu Martins, esse livro, temos também o livro em si, temos o livro de questões dessa própria edição. Então, é muito interessante eu ter os dois, o livro e o livro de questões para eu praticar. Perfeito? Um livro muito bom, didaticamente. Os tópicos aqui são praticamente os tópicos dos capítulos do livro, perfeito? Então é muito tranquilo, esse livro já me supre muito bem. Contabilidade gerencial, assim como a de custo, também trago itens enxutos, mas cada um desses tópicos são quase que um capítulo do livro, perfeito? Parte de introdução, custo, volume, lucro, muito importante. E na parte gerencial, eu vou ter aqui de importante a parte de custo, volume e lucro, custo para decisão empresarial, perfeito? Controle orçamentário, os tipos de orçamento, relatório financeiro, análise de investimento muito importante, perfeito? É um tópico que a gente vai desenvolver muito bem em sala de aula, tanto gerencial como análise de balanço. A análise de balanço
vão ser mais importantes os índices, como eu calcular esses índices, e a gente vê que a bibliografia que a gente recomenda, a gente traz também ali o livro do Crepaldi, né? Só que o foco, eu tendo Eliseu Martins, eu supro as 3 matérias: contabilidade de custo, análise e balanço e contabilidade gerencial. Perfeito? Então, eu tendo esse livro, eu supro essas 3 matérias. Eu trouxe o Crepaldi ali, o a mais. Se eu quiser o a mais, se eu tiver condição de ter esse a mais, eu vou e invisto nesse livro. Eu acho que livro é sempre investimento. Principalmente nessa área de custo, gerencial e análise, é uma área que não se modifica muito. Então, eu posso ter, até ir num sebo, né, comprar uma edição mais antiga, que vai estar mais em conta. Perfeito? Eu não preciso ter a última edição. Mesmo porque até a edição que a bibliografia pede é uma edição mais antiga, tá? Então, eu posso fazer esse investimento de uma forma bem módica. E é interessante, se eu puder ter o a mais, é essencial. Parte de análise e balanço, praticamente em cima de índices, né? Vou ter ali índice de liquidez, lucratividade, rotatividade, endividamento, estrutura patrimonial e vou ter, além disso, os índices combinados. O a mais, alavancagem financeira e operacional e análise de fluxo de caixa, situação econômica e financeira. Então é uma parte essa parte de contabilidade de custo, gerencial e análise, ela é bem prática. As questões de prova são bem práticas, normalmente para calcular. Eu vou ter que ter o conhecimento das fórmulas, tá? Das fórmulas de custos, as fórmulas dos índices, para fazer as comparações, as análises, né? Então, primeiro tópico, tem que ter as fórmulas em mente. Segundo e mais importante, eu saber extrair da questão em cena ali as informações necessárias para eu usar a fórmula. Pô, eu sei todas as fórmulas, mas não sei extrair as informações, eu não tenho uma leitura boa daquela questão, vago abaixo, é vala, tá ok? Então eu tenho que praticar isso em sala de aula, praticar em casa, para eu saber extrair o necessário. Porque muitas das vezes é análise, é uma interpretação ali da questão para trazer. Muitas vezes raciocínio lógico também. Ele omite informações, eu vou ter que usar raciocínio lógico, usar 2, 3 fórmulas combinadas para eu achar a informação necessária. Perfeito? Então, na parte também aqui de análise e balanço, os 2 livros iguais lá na parte de contabilidade gerencial, Eliseu Martins e o Crepaldi. Direciono vocês ao Eliseu Martins, o Crepaldi é o a mais ali, o Eliseu Martins já supre ali, inclusive com contabilidade de custo também. Mas lembrando que esses livros eu posso conseguir muitas vezes em sebo, que é um pouco mais em conta, um livro já utilizado, mas que esteja em bom estado, que eu consiga estudar perfeito. Não preciso ser a última edição, zeradinho o livro, não. E livro, senhores, é investimento. Educação, estudo é investimento. Então não tenham pena de comprar livro, tá ok? É uma dica, uma opinião pessoal, é claro, né? Bom, senhores, então vamos para o finalzinho aqui. A gente falou sobre o comportamento da prova. Primeiro, até como é o nosso foco para o estudo, né? A gente falou lá, tem que ter foco nas provas anteriores e foco no edital. Aí falamos então de como tem se comportado a prova desde 2012 até 2019. Falamos sobre o edital, que é o nosso segundo foco ali, prova primeiro, segundo foco edital, e como o edital veio, o último edital 2019. E vamos falar agora da última prova, tá? A última prova, a anterior a ela, foi a de 2017. Para 2019, dei o mouse aqui, tá. Para 2019, houve uma modificação na forma de se cobrar o conteúdo. Por quê? Houve uma modificação de banca. A banca foi modificada, então ela trouxe a sua cara, a construção da questão. Houveram questões lá de você fazer uma interpretação da lei, aquilo está certo, por que está certo, e trouxe as alternativas, uma forma diferente de se cobrar o conteúdo. Em sala de aula batemos, graças a Deus ali, e o direcionamento ali, a gente bateu cada um dos tópicos que foram cobrados na prova, tá? Então, a gente tem que ter, e em sala de aula teremos isso, o direcionamento dessa nova forma de se cobrar as questões. Inclusive, os nossos simulados vão ter algumas adaptações para se cobrar da mesma forma
que é cobrado pela nossa nova banca. Perfeito, senhores? Então, com isso a gente fecha aqui essa análise inicial, essa apresentação e esse convite. Fica o convite para os senhores, para a turma 2020, para o concurso da nossa Escola de Formação Complementar do Exército. Venha estudar conosco e os senhores terão todo o caminho para essa aprovação. Deixa uma mensagem final, sempre gosto de deixar uma mensagem edificante no final. Essa é a mensagem do nosso professor filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: o impossível não é um fato, é uma opinião. Tá ok? Senhores, muitas das vezes, parentes, amigos, vêm trazer opiniões que nos jogam para baixo, não é mesmo? Tipo, pô, não faz esse concurso não, esse concurso tem... Pô, o último concurso foram 2 vagas. Pô, 2 vagas, vocês são quantos? São 1, não é mesmo? Então a gente só precisa de uma vaga. Aí a pessoa traz a opinião: poxa, não faz não, vai ser perda de tempo. Pô, 2 vagas, como é que tu vai fazer isso? Meu amigo, é uma opinião, não é um fato, nada é impossível. Se você se dedicar, estudar, ter o foco, estudar mais, estudar mais, estudar mais, os senhores terão o êxito, perfeito? Pô, não tive o êxito no concurso. Você teve o êxito de adquirir conhecimento. Esse conhecimento não é perdido, vai ser utilizado no próximo concurso, vai ser utilizado na sua carreira profissional, tá ok? Nada é perdido, nada é em vão. E não se esqueça, o impossível é uma opinião. A pessoa está dando a opinião dela, isso pode ser impossível para ela, porque ela tornou isso um fato na vida dela. Mas não será um fato na vida dos senhores, porque os senhores farão por onde e os senhores conseguirão o êxito no que quer que os senhores queiram fazer. Tá ok? Deixo o meu abraço e vamos lá, vamos construir esse conhecimento junto. Vejo os senhores em sala de aula. Tá ok? Vem comigo!